Então vamos lá, tá gravando aqui já? É isso, pessoal. Bom dia, bem-vindos ao UNB, bem-vindos aí à FGA. Não sei se todo mundo é da FGA, se todo mundo é da UNB, mas eu acho que a maioria aqui, se não todos, são calouros, então bem-vindos. Uma honra ser o primeiro professor aí que vai falar com vocês nesse início de jornada de todos, tá? Para aqueles que são calouros, é claro, que os que não forem já ouviram isso aqui. Eu sou o Vinícius, tá? Sou professor da FGA, sou professor de matemática, vou dar aula de cálculo para vocês. Provavelmente vocês vão me ver em outras disciplinas ou não no futuro, mas isso aí depende mais de vocês do que de mim. Quiserem, se gostarem, vocês vão poder se encontrar comigo em outras disciplinas, tá? Então, eu vou explicar mais ou menos como que vai funcionar o curso. Hoje a gente não vai ter aula de teoria, não. Vou explicar também mais ou menos como é que elas vão funcionar, porque tem muita gente chegando, tá muita gente perdida ainda. Eu acho que talvez o ideal seja começar amanhã. Então, pelo menos para a gente ter pelo menos bater um papo aí para vocês entenderem mais ou menos como que vai funcionar o curso de cálculo. Por isso eu vou compartilhar minha tela aqui do meu browser. Cadê ele? Só compartilhar a tela aqui, porque a gente começa a falar e aí vocês vão ter dúvidas e a gente começa a discutir sobre as dúvidas também, beleza? Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu vou compartilhar esse aqui, ó. Então vamos lá. Imagino que vocês estejam vendo aí a tela do meu navegador, tá? E aí vai funcionar o seguinte, tá? Então todos vocês vão precisar, em algum momento, estarem, como é que eu posso dizer, cadastrados dentro da sala do Aprender. Eu mandei para vocês por e-mail e dentro dessa sala do Teams, tá? É importante que vocês estejam cadastrados aqui na sala do Teams, porque em alguns momentos eu acho que estar como convidado pode retirar algumas. Como é que fala? Vocês podem deixar de. Provavelmente algumas coisas vocês não vão conseguir fazer se vocês estiverem como convidados. É isso que eu quero dizer. Então, eu sei que muitos de vocês ainda não têm o login, né? Alguns chegaram agora e tal, então isso vai demorar uns dias para vocês se organizar, para o NB organizar isso para vocês e vocês também se organizarem para poder entrarem no Teams e etc, tá? Então é importante que vocês estejam cadastrados no Teams, mas que vocês também, mais importante ainda, que vocês estejam cadastrados na sala do Aprender. Então eu mandei os detalhes de como entrar na sala do Aprender para vocês. Eu poderia fazer um por um, mas são 120 alunos, né? Se vocês puderem entrar é mais fácil. Então, sei que muitos ainda não têm como entrar, mas aí isso aí vai ser remediado ao longo dessa semana aí. Mas eu queria apresentar para vocês mais ou menos como que é a sala do Aprender, porque nela vai ter basicamente tudo que a gente precisa, inclusive as avaliações. A única coisa que a gente não vai ter no Aprender vão ser as nossas conversas, que vocês vão ter que vir para cá ou vão ter que ir para o YouTube, tá? Então, tirando isso, o restante das coisas vão estar todos lá, documentos, listas de exercício, etc. Então, a sala virtual é essa aqui, tá? A sala do Aprender ou Moodle, eventualmente eu vou falar um desses dois nomes, tá bom? E aí a sala é bem simples aqui, tá? Então a gente tem, eu estou com o modo ativado aqui de edição, deixa eu desativar isso, só para mostrar mais ou menos como vocês vão enxergar, tá? Então, primeiro, vocês têm aqui o plano de ensino, é fundamental que todos leiam, tá? Eu não sei se, eu acho que muitos de vocês ainda não têm acesso, então eu vou abrir ele aqui daqui a pouco para a gente conversar sobre ele rapidinho, tá? Não vou entrar em todos os detalhes, todos os pontos, a gente não precisa, mas é importante que depois que vocês tenham acesso à sala do Aprender,
leiam ele, porque é fundamental ter conhecimento sobre esse documento, tá? Então, todas as disciplinas, não estou falando só da minha, não, tá? Então, todas as disciplinas que vocês vão fazer esse semestre, que vocês vão tem cálculo 1, vocês vão ter, o que mais? DIAC, que é desenho, vocês vão ter introdução à engenharia, vocês vão ter várias disciplinas, todas elas vão ter um plano de ensino, então é fundamental todos vocês, nesse primeiro semestre e todos os semestres seguintes, tenham conhecimento sobre o plano de ensino. Lá o professor vai falar sobre tudo, avaliação, metodologia, etc. Já já a gente vai abrir o meu aqui, tá? Eu vou apresentar o Moodle primeiro. Então, aqui nessa primeira telinha aqui, né, vocês têm plano de ensino, tem o link do grupo do Zap que eu mandei para vocês por e-mail, então, para quem não tem aqui um backup, tá? A biblioteca da disciplina, eu vou abrir aqui, é onde vão ter as notas de aula, então já tem as notas de aula aqui, do semestre anterior, já explico mais direitinho. Isso aqui são as notas das aulas teóricas, tá? Aqui eu vou colocar todas as aulas de exercício que a gente fizer aqui, as aulas teóricas que a gente fizer, eu vou colocar o PDF com as anotações ali para vocês acessarem depois, à medida que vocês quiserem, tá? E aqui, efetivamente, nesses links aqui que eu estou marcando aqui com o mouse, são onde vocês vão acessar os conteúdos que vocês precisam fazer, tá? Então, a gente vai começar aqui no cálculo zero. Essa primeira parte, cálculo zero, tá? É basicamente uma revisão do ensino médio. Essa primeira parte, ela é importante por dois motivos, tá? Ela é importante para a gente aqui. Primeiro, para vocês se familiarizarem com a ferramenta, né? Com as ferramentas de aprender, Teams, YouTube, sei lá, o que precisar se familiarizar, com as avaliações, com o formato da avaliação que a gente vai fazer, tá? E o que mais? E também para vocês reviverem alguns detalhes aí que vocês já esqueceram ou, enfim, até não aprenderam no ensino médio, tá? Teoricamente, aqui não tem nada que vocês não deveriam ter aprendido, mas às vezes você sai na metade do terceiro ano, às vezes simplesmente por algum motivo específico não ter um determinado conteúdo, enfim, aqui é onde a gente vai revisitar alguns assuntos do ensino médio, e é bem importante nesse aspecto, essa primeira parte exatamente para isso, tá? Isso aqui, esse cálculo zero aqui seria um pré-cálculo, tá? E ele vai durar aí 2 semanas, e quando vocês clicarem aqui, vocês vão ver todas as informações que tem aqui. Primeira coisa que tem é uma lista de exercício, vou abrir aqui só para vocês verem. Então, deixa eu ver aqui no Firefox mesmo, vai ter uma lista de exercício, tá? A data tá 1º de 2020, porque é a mesma lista, não mudei nada, tá? Todas as alterações que eu fui fazendo, eu já... mesmo para o semestre passado, que vão valer para esse semestre, não mudou nada. Então, apesar da data estar desatualizada, não está desatualizada porque, como é que eu posso dizer, por desleixo não, tá? É porque realmente eu não tenho porque, eu não tenho por que alterar essa lista. Então, eu poderia ter alterado a data aqui, mas isso não ia fazer diferença. Então, aqui a lista, né? Isso aqui é uma lista de exercícios, né? Os exercícios para vocês praticarem, tá? É uma lista que não é para entregar, as listas de exercício em cada uma das fases, tá? Em cada um dos blocos que vocês viram ali. Eu não sei se quem já conseguiu entrar no Aprender teve acesso às outras fases, mas se eu não estou enganado, eu só deixei essa fase visível por enquanto, tá? Então, aqui você tem um fórum, que vocês podem registrar dúvidas, vocês podem clicar aqui, tá? E vocês podem acrescentar um novo tópico de discussão. Você fala assim, estou com uma dúvida num problema, vou colocar aqui para talvez o professor ou o monitor me ajudar, ou às vezes até um colega me ajudar. Então, vocês podem fazer isso, vocês têm essa liberdade, tá? Tem a lista de exercícios, que é para vocês praticarem, não precisa entregar, eu deixei destacado aqui, tá? Porque é uma pergunta recorrente. Na hora que vem a lista de exercícios, professor, precisa entregar? Não, tá? E aqui, as nossas aulas, tá? Nesse nosso curso em particular, já vou acessar aqui mostrar para vocês o plano de ensino, mas a gente vai fazer um híbrido entre aulas teóricas que já estão gravadas e aulas teóricas que eu vou fazer ao vivo de novo, tá? Então, quando o primeiro semestre
remoto começou por causa da pandemia, então a gente fez todas as aulas de tal forma que elas ficassem o mais bem feitinhas possíveis, para que a gente deixasse elas no YouTube para vocês, não somente para os alunos daquela turma específica que assistiu aquelas aulas, mas que ficassem registrados para posteridade mesmo, mesmo quando a vida voltar ao normal ou o mais normal possível, tá? A gente fez um esquema para que essas aulas ficassem, como é que posso dizer, o mais redondinhas possíveis para que, mesmo no mundo presencial, vamos supor, se algum aluno de cálculo perde uma aula, ele vai ter a oportunidade de assistir essa aula. É uma gravação de uma aula de conteúdo semelhante na internet. Então, um benefício que a gente conseguiu aí, assim, por conta da pandemia, né? Nem tudo foi horrível por conta da pandemia. Foi 99% horrível, mas teve um porcentinho aí que permitiu a gente fazer algumas coisas, algumas ações interessantes como essas aqui. Então, tá? A gente vai usar, como eu disse, algumas aulas, a grande maioria das aulas teóricas gravadas, mas a gente vai refazer algumas aulas teóricas ao vivo. Então, eu vou começar, por exemplo, com a primeira aula teórica ao vivo, vai ser amanhã, eu vou mandar o link para vocês depois no Zap, que eu sei que muitos ainda não têm o acesso a aprender, eu estou só apresentando aqui para vocês. Eu ia fazer ela hoje, mas como tá muito confuso ainda, então talvez eu vou dar a oportunidade de começar amanhã para que mais gente consiga assistir, quem quiser assistir, etc. Tá? Então, essas aulas que estão gravadas, elas vão funcionar tanto para a turma da manhã quanto para a tarde. E por que eu vou refazer algumas aulas ao vivo aqui, tá? Não vou refazer todas. Não faz sentido refazer todas, porque se eu for refazer todas, eu vou refazer todas não iguais, mas de certa forma muito parecidas. Algumas das aulas gravadas tinham alguns errinhos que me incomodaram, que eu acho que, enfim, dá para a gente refazer essas aulas sem esses erros. É normal, mesmo que a gente estivesse numa sala presencial, eu ia errar do mesmo jeito, tá? Eu ia errar algumas coisas, não sou infalível, né? Ninguém vai ser. Então, assim, por conta de alguns pequenos errinhos, ou às vezes alguma explicação não ficou tão boa, talvez dá para ficar melhor e tal. Então, teve algumas aulas que eu fiz que me incomodaram, que não ficaram 100%, e eu gostaria de deixar o máximo possível perto do 100%, afinal de contas, como eu disse, né? A ideia é que essas aulas fiquem para a posteridade, para que os futuros colegas de vocês, os futuros calouros, possam acessar em alguns momentos que forem necessários, etc. Tá? Então, a primeira aula, né, de amanhã, vai ser uma dessas aulas que eu gostaria de refazer, mas, por exemplo, a aula 2 eu vou deixar gravada porque ela ficou legal, não ficou ruim, tá? Então, assim, as aulas que eu for refazer ao vivo, eu vou avisar. Dessa primeira fase, né? Dessa primeira fase, são 4 aulas especificamente, só a primeira que eu vou refazer, que ela não está muito legal. Então, eu vou dar ela amanhã. E aí, para essa primeira semana, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês assistam a aula de amanhã. Depois que vocês assistirem a aula de amanhã ao vivo, vocês assistam a aula 2 também. Eu imagino que vocês devem estar perguntando, Vinícius, como é que eu faço para acessar essas aulas sem estar no Aprender? Eu vou mandar o canal que a gente criou, tá? Para vocês lá no WhatsApp. Se vocês quiserem se inscrever, fiquem à vontade. Seria uma honra, tá? Para nós. Se não quiserem, também não tem problema. E aí lá dentro tem uma playlist. E nessa playlist tem todas as aulas de cálculo 1, tem todas as aulas de cálculo 2 também, tem todas as aulas de introdução à álgebra linear e tem as aulas de variável complexa também. Então tem algumas disciplinas lá, ainda não tem cálculo 3, vai ter uma nova disciplina agora. Então a gente está construindo esse canalzinho para ser um suporte didático da FGI, de forma geral, tá? Então, voltando aqui. Então, nessa primeira semana, seria importante que vocês assistissem as aulas 1 e 2, tá? Então, a aula 1 vai ser amanhã ao vivo, comigo, às 8 horas. A aula 2, ela vai estar gravada, vocês podem assistir imediatamente depois, ou vocês podem assistir em algum horário de preferência de vocês. Uma coisa importante que eu gostaria de comentar
Por que diabos a gente vai usar aulas gravadas e não vou dar aula para vocês todo dia? Nessa pandemia, a gente aprendeu que a grande maioria dos alunos prefere o esquema assíncrono, de poder assistir a aula a hora que ele quiser, tá? E no final, a gente percebeu também, não só preferem, como a gente percebeu também que praticamente todos os alunos vão eventualmente acabar assistindo as gravações das aulas. Então, para a gente praticamente um trabalho extra ter que repetir tudo isso aqui, sendo que no final das contas vocês vão assistir as aulas gravadas, tá? A grande maioria, ok? Então, a gente vai acabar focando aqui no contato, como é que eu posso dizer assim? O nosso contato ao vivo, a gente vai continuar tendo essas conversas ao vivo toda semana, tá? Mas o nosso contato aqui vai ser mais focado em resolver exercícios, tirar dúvidas e coisas assim. E aí já entra em detalhes em quando a gente vai fazer isso, beleza? Então, voltando aqui, né? Ao aprender, nessa primeira semana, a sugestão é que vocês assistam aula 1 e 2, que vocês façam os exercícios correspondentes na lista a essas aulas. Vocês vão ver que essa lista é uma lista para toda essa fase, então vão ter exercícios aqui nessa lista, né? Que não contemplam assuntos da aula 1 e 2. Então, por exemplo, aqui tem um exercício de identidades trigonométricas, mas a aula 1 e 2 é só de conjuntos de números reais e funções, em geral. A aula de trigonométrica é só aula 4. Então, vocês vão observar que na aula 1 e 2 vocês vão ter esse assunto e a lista ela contempla mais assunto do que só o que foi dado na aula 1 e 2. Então, não se desesperem, isso faz parte, a lista é uma lista só para a fase toda, tá? Para todo esse bloco aqui. Depois dessas duas aulas, nós vamos ter uma aula de exercício na quinta-feira, que a gente vai tirar dúvidas sobre essa lista. Então, eu recomendo que vocês assistam essas duas aulas até quinta-feira e que pratiquem os exercícios dessa fase, porque na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ter a nossa primeira avaliação, tá? Essa avaliação é fundamental, não só fundamental do ponto de vista de nota, tá? Eu não estou preocupado com nota de ninguém. Estou preocupado em que vocês entendam como funciona a ferramenta, que vocês entendam como... Nesse primeiro momento, o mais importante é vocês se ambientarem, tá? Então, nós vamos ter um teste aqui. Esse teste, ele não vale nota. Isso não faz dele menos importante, apesar dele não valer nota. E esse teste vai servir para quê? Primeiro, vai servir para vocês verem o nível, tá? Vai servir para vocês entenderem qual que é o nível que vai ser cobrado. Vai servir para vocês entenderem como que o teste funciona, como que o tempo funciona, qual que é o procedimento, o que vocês precisam fazer, tá? Então, ele vai ser fundamental aqui, ele vai estar aberto na segunda-feira, ele vai ficar o dia inteiro aberto, vocês podem fazer a hora que vocês quiserem. Pode fazer na hora da aula se preferirem, pode fazer num outro horário, não tem problema, tá? Ele vai ficar disponível ao longo do dia aí, tá? Se eu não me engano, ele... Oi, pode falar. Nesses dias de testes, o horário da aula ele vai existir ou vai ser horário vago? Então, as aulas vão ser gravadas, né, basicamente. Então, você pode fazer o teste, depois assistir a aula e aí fica a seu critério. Ou você pode fazer no horário que for mais conveniente, por exemplo, se você, vamos supor, que para você seja mais tranquilo fazer 10 horas da noite, ou desculpa, 8 horas da noite, né, que está mais tranquilo, você já trabalhou, já assistiu as aulas, já estudou e tudo mais, você pode fazer, não tem problema, tá? Então, assim, fica ao critério de vocês. Vocês podem fazer no horário da aula, vocês podem fazer fora. Como as aulas são gravadas, na sua grande maioria, aí fica a critério de vocês. A gente vai ter um dia fixo de aula que a gente vai fazer de exercício aqui. E as aulas de exercício, a gente vai ficar aqui o tempo que for necessário, tá? A gente pode ter até mais de uma aula de exercício por semana, se vocês preferirem também. A princípio eu vou fixar lá na quinta-feira, mas a gente pode fazer mais de um dia também, isso não tem problema não, tá? Isso fica a critério de vocês. E é isso. Então, ao final da primeira semana, ao final de cada semana, na verdade, a gente vai ter um teste. E ao final de cada fase, a gente vai ter um desafio. O desafio seria uma prova, até um teste maior, ok? Um teste maior e um pouco mais difícil. Então, nessa primeira semana, com os assuntos da aula 1 e 2, a gente vai ter o primeiro teste. Na segunda semana, ao final dela,
a gente vai ter o desafio, que é um teste que contempla todo o assunto aí dessa primeira fase. Nessa primeira fase, nenhuma avaliação vale nota. Como eu disse, o mais importante aqui, nesse primeiro bloco, é a ambientação de vocês, tá? Então, é vocês entenderem, se ambientarem ao tempo que vocês vão ter para fazer a avaliação, a todos os detalhes aqui. Eu já vou entrar mais em detalhes com relação a isso. Beleza? Legal. E aí, esse formato vai valer para todo o semestre, tá? Então, a gente vai ter que, na verdade, são 7 blocos. Então, a gente vai ter esse primeiro bloco aqui, que seria esse pré-cálculo, tá? Que ele é um bloco de ambientação / revisão. Aí a gente começa efetivamente a matéria de cálculo 1, né, que é em limites, daqui exatamente 2 semanas. Nesse bloco, a gente vai ter algumas aulas ao vivo, teóricas. Algumas aulas ao vivo aqui não ficaram muito boas, então a gente vai refazer elas. Essa é uma matéria, ela é muito simples, depois que você entende, ela é muito simples, mas ela é relativamente enjoada de explicar, tá? Porque tem muita assim, é um conceito que envolve muita intuição, então algumas aulas não ficaram 100%, como eu gostaria. Eu queria refazer para deixá-lo melhor possível, tá? Então, ainda está invisível, acredito que quem esteja no aprender ainda não esteja vendo, porque está invisível, tá? Eu consigo ver, porque afinal de contas eu criei, mas o formato é o mesmo, tá? O formato é o mesmo do que vocês viram, tá? Então, são algumas aulas teóricas, algumas avaliações, ainda não arrumei as datas aqui, depois eu arrumo, porque afinal de contas vou fazer isso só à medida que o semestre for evoluindo. E aí, em seguida, a gente vai ver derivada, aplicações da derivada, as funções inversas, depois a gente começa a última parte, que é a integração, tá? Então, tem essas 7 fases aqui. Da fase 2 à fase 7, todas as avaliações vão valer nota. Só nessa primeira aqui não, tá? Beleza? Deu para entender a sala mais ou menos como funciona, né? Não tem nada de segredo aqui, não. Deixa eu falar um pouquinho do plano de ensino aqui, tá? Então, esse plano de ensino, ele é compartilhado, tá? São as turmas 3 e 4A. Os professores sou eu e o Rony, então a gente tem feito esse trabalho dividindo, né, as nossas... criou uma sala só para as nossas 2 turmas. Assim, eu acredito que tenha funcionado bem, a gente teve um feedback bom dos alunos, então a gente vai prosseguir nesse formato. E aí já falo mais algumas coisas a respeito disso, tá? Bem, enfim, é uma disciplina de 90 horas, tá? São 6 créditos. Estão aqui os nossos e-mails, se vocês quiserem entrar em contato, pode entrar em contato pelo Zap também, não tem problema. Eu já estou acostumado a receber mensagem de aluno com dúvida domingo meia-noite, sexta-feira 9 da noite, então é normal, já acostumei, já estou nessa tem muitos anos, então a gente, como é que fala? Abstrai isso em algum momento da vida. Essa é uma matéria extremamente importante para vocês, tá? É a primeira matéria de matemática que vocês vão ter na faculdade, na engenharia, e é uma matéria que eu posso dizer assim, que ela tem um nível de dificuldade médio, tá? Ela não é uma matéria difícil, mas ela também não é uma matéria fácil. Eu entendo que a dificuldade grande, a dificuldade maior dos alunos com relação a ela, seja mais a novidade que ela traz, ela é muito diferente das matérias que a gente vê no ensino médio, ensino fundamental, tá? Em termos de matemática. Então, assim, é uma matemática nova que vocês nunca viram, de forma geral, mas não é uma matéria essencialmente difícil, tá? Ela é uma matéria mediana. Isso não quer dizer que não vai exigir de vocês... como é que eu posso dizer? Isso não quer dizer que não vai exigir de vocês esforço, estudo, tudo mais, tá? Vão ter muitas novidades aqui que vão exigir de vocês, para entenderem, estudarem bastante, tá? E a ementa da disciplina, o conteúdo da disciplina são basicamente 3 pontos, tá? Limite, derivada e integral. A gente vai trabalhar aqui com funções de uma variável, de forma geral, e a gente vai tentar aprender
que são os limites, as derivadas e as integrais para funções de uma variável, tá? A gente vai executar isso no aprender, né? Como eu falei aqui. A matéria vai ser dividida em 7 fases. Eu botei aqui 16 semanas, mas isso aqui era do semestre passado. Eu não sei se esse semestre tem 16 semanas. Eu esqueci de corrigir, ou pelo menos verificar se essa informação é correta. Talvez não seja, tá? Começa hoje, né? Termina no 6 de novembro. É um semestre muito curto, tá? Por isso vai exigir de vocês um pouco de esforço aí, porque é realmente muito curto. Os nossos semestres normais, eles têm bem mais tempo do que isso. Quando a gente voltar para o mundo presencial, vocês vão perceber que eles são um pouco mais longos, tá? Tem mais semanas do que o normal. Tem mais semanas do que 16 apenas, tá? Como eu disse, eu não conferi se o nosso tem 16 ou não, mas eu acredito que sim. A gente vai ter atividades síncronas e assíncronas. Síncronas são essas aqui, né, que a gente está conversando. Assíncronas são as aulas gravadas que vocês vão poder assistir aí, tá? Em cada um dos blocos, como vocês viram, a gente vai ter um fórum. É opcional, vocês usam se vocês quiserem. Se vocês quiserem usar apenas o WhatsApp para tirar dúvida, também pode. Claro, o WhatsApp limita muita comunicação, por exemplo, de solução de um problema e tudo mais, que dá para a gente fazer de uma forma bem melhor no fórum, porque a gente consegue botar fórmula, consegue fazer coisas nesse sentido, né? Então, talvez podem usar o WhatsApp, não tem problema. Se precisar resolver, eu mando o PDF para vocês, ou os monitores, etc. Eles ajudam também. Mas, de qualquer forma, fiquem à vontade para usar qual ferramenta vocês acharem mais conveniente, tá? O fórum acabou ficando um pouco esquecido no semestre passado. Bem, se vocês quiserem usar, fiquem à vontade. Se não quiserem, também não tem problema, tá? Aqui está dizendo, né, como eu disse agora há pouco, as aulas de teoria serão, na sua grande maioria, assíncronas. Eu vou refazer só algumas aulas. Vocês vão usar as aulas gravadas. Nós vamos ter encontros semanais para tirar dúvidas, tá? Eu estou propondo que esses encontros aconteçam nas quintas-feiras de manhã, e o Rony propõe também que os encontros, eu acho que eu coloquei aqui no plano de ensino às terças-feiras, está aqui terça-feira, está errado. Terça-feira foi o horário que o pessoal escolheu no semestre passado. Nesse semestre, eu acho que vai ficar melhor na quinta-feira. Então, nas quintas-feiras vão ser as nossas aulas de exercício, tá? Nós vamos ter uma aula de exercício comigo de manhã, nós vamos ter uma aula de exercício com o Rony à tarde. Ambas essas aulas vão ser gravadas e elas vão ficar disponíveis para vocês no Aprender. Então, por exemplo, você não pode assistir a aula, você pode ir lá no Aprender, ou se você quiser assistir as duas aulas, né, porque às vezes você está com muita dúvida, ou às vezes você quer ver mais exercício resolvido, você vai ter opção, vai poder ver a minha aula e a aula do Rony. Então, esse é um benefício que a gente encontra. Como disse, nem tudo é péssimo nesse período pandêmico, né? Algumas poucas coisas funcionam de forma positiva, né? Então, por exemplo, vocês vão ter 2 aulas aí para assistir. Ah, Vinícius, assistir a aula 8 horas da madrugada é muito ruim. Eu prefiro assistir a aula das 14 horas com o Rony. Fiquem à vontade, não tem problema, tá? Aqui a gente não está aqui para obrigar vocês a assistirem a minha aula, a aula do Rony. Muitos outros professores de outras disciplinas vão usar esses encontros síncronos como forma de avaliar a presença de vocês no curso. Eu e o Rony não vamos fazer isso. A gente vai avaliar a frequência de vocês apenas com as atividades que vocês fizerem no Aprender. Então, por isso que a gente tem atividade toda semana, tá? Então, como é que eu vou saber que vocês... Como que eu vou contabilizar a presença de vocês na primeira semana de aula? Vou contabilizar a primeira semana de aula de vocês na primeira avaliação que vocês fizerem. Como é que eu vou contabilizar a presença de vocês na segunda semana de aula? Com a avaliação que vocês vão fazer ao final da segunda semana de aula. E assim por diante, tá? Então, a gente tem 14 avaliações ao total. As 2 primeiras não valem ponto, como eu já falei, tá? E elas também vão servir não somente como avaliação, mas como também registro de presença. Porque a gente entendeu, eu e o Rony, e outros colegas também, tá? Não fomos só a gente. Nós entendemos que é muito difícil registrar a presença de vocês. Eu acho até meio injusto, na verdade, registrar a presença de vocês
nessa versão online da UNB, usando as aulas síncronas, tá? Em alguns cursos faz sentido, tá? Cálculo, eu acho que não faz tanto, não. Então, vocês vão ter o material que vocês podem acessar. E vocês, enfim, trabalham dessa forma. Tá, continuando. As nossas aulas gravadas elas vão ficar todas registradas aqui nesse canalzinho. A gente criou para isso, tá? O canal não é meu, não é do Matheus, é um canal da FGA institucional. A gente criou apesar de que vocês vão encontrar aqui que praticamente todas as aulas são minhas e do Matheus, porque a gente realmente abraçou a ideia de botar as aulas aqui, mas o canal não é nosso, tá? O canal é institucional e eu deixei ele aberto aqui para mostrar para vocês como que ele tá funcionando, tá? Então, quando vocês entrarem aqui, o link está aí no coisa, depois eu mando para vocês o link no Zap, tá? Tem várias listas aqui, algumas são privadas e algumas são invisíveis, porque são listas só de exercício, tá? E aí essas listas que são só de exercício, a gente está abrindo listas novas todo semestre, porque é onde a gente está registrando, tá colocando as gravações das aulas de exercício, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma lista de introdução de BNA, tem uma lista de aulas de cálculo 2, tem uma lista de aulas de cálculo 1, tem uma lista de variável complexa, vai ter uma playlist, né, de matemática discreta, assim por diante. Claramente, a de vocês é a de cálculo 1, tá? Então, vocês vão entrar aqui no site, naquele link lá que está no fundo de cima, vão ter aqui a playlist. Vamos só abrir aqui só para vocês verem. Não, eu não quero abrir os vídeos, não. Quero abrir a playlist, E aqui tem 34 vídeos, são as 34 aulas do semestre. Tem todos os assuntos disponíveis aqui, tá? Como disse, algumas dessas aqui não estão, acho que no padrão que vocês merecem. Então a gente vai refazer. E a gente começa, estava marcado para hoje, mas como ainda ficou muita gente perdida aqui, recebi e-mail até agora pouco antes da aula, com gente com dúvida, eu achei por bem mudar essa aula para amanhã. E aí é isso. Então aqui vocês podem acessar as aulas. Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Todas essas aulas que estão gravadas, elas estão com uma propagandazinha aqui. Interessante. Uma aula sobre música, né? Interessante. Então as aulas estão aqui. Vocês estão vendo aqui que eu estava muito mais magro, muito mais bonito, mas a pandemia acabou com 90% da minha beleza. Não tem problema. Uma hora a gente volta ao normal. Mas, enfim, todos os vídeos que estão aqui gravados, das aulas que a gente fez, eu coloquei os timestamps aqui. Não sei se coloquei de todo o semestre, mas isso aqui permite uma navegação mais rápida, tá? No vídeo, caso você tenha alguma dúvida e tudo mais. Vocês também têm a opção, vocês já sabem disso melhor do que eu. Vocês podem mudar a velocidade do vídeo e tudo mais. Se vocês quiserem assistir o vídeo, essa aula de 1 hora em meia hora, fiquem à vontade, não tem problema. Então, vocês têm opção aí, o YouTube tem algumas vantagens com relação ao Teams aqui, e a gente faz as aulas diretamente eu vou fazer essas aulas, né, ao vivo, de teoria, diretamente no YouTube, porque a gente consegue fazer com uma qualidadezinha melhor, ela fica bonitinha, ó. Não fica nada perfeito, incrível, mas ela fica bonitinha e, enfim, como disse, isso aqui é para a posteridade, tá? Então, vocês podem acessar aqui, né, a playlist, eu vou mandar o link para vocês depois, porque eu acho que nem todo mundo está com acesso aqui ainda ao YouTube. Desculpa, ao aprender. Vamos lá. Continuando, tá? A gente vai ter aula de exercício. Elas duram até 2 horas, o horário da aula, depende do tanto que vocês quiserem que a gente fale. Nos dias que a gente fala de exercício, eu vou ficar à disposição de vocês. Então, a gente vai fazendo, não tem problema. A princípio vai ser só na quinta-feira. Se vocês acharem por bem que tenha mais aulas, a gente faz mais aulas, não tem problema. A gente vai ter teste e desafio. Os testes, eles duram 1h30, tá? Os horários aqui para abertura tá errado, aqui é 22 horas, tá?
Todas elas valem 10 pontos e elas são verificações rápidas de aprendizagem, tá? Basicamente, são 2 exercícios, tá? São 2 probleminhas por teste. Os desafios, eles são mais longos, são 3 problemas, são problemas mais complicados. Também está errado aqui, 22 horas. Eles também valem 10 pontos, tá? Tá aqui o conteúdo programático, tá? De cada uma das fases. Depois vocês leem com detalhe aqui. Não tem, como eu disse, contemplando todo o assunto que a gente falou. Limite, derivada e integral. O limite é o primeiro, derivada é o segundo, é o terceiro e quarto. E o quinto também, terceiro, quarto e quinto, isso tudo aqui está relacionado com derivada, limite e etc. E aí integral são os 2 últimos blocos, tá? Eu vou acompanhar vocês ao longo da disciplina, o Rony também, então vocês podem falar tanto comigo quanto com o Rony, não tem problema, a gente está à disposição de vocês. Não sei ainda quem serão os monitores, provavelmente teremos algum, provavelmente não, tá? Eu vou disponibilizar as notas de aula, já tem várias lá, algumas vão ser substituídas, mas estão todas lá a princípio. A avaliação, eu vi que tem uma mãozinha levantada aqui, deixa eu tirar a sua dúvida. Paulo, diga lá, cara. Mestre, teste e desafio vão ter pesos diferenciados? Eu não entendi, está muito baixinho, fala de novo, por favor. Os testes e desafios têm o mesmo peso? Ah, sim, vou falar isso agora. Vou falar Obrigado. sobre isso. Valeu, mestre. Então, a gente vai ter 6 testes. Na verdade, vamos lá. A gente vai ter 7 testes, 7 desafios, mas repetindo, primeiro teste, primeiro desafio, não valem nota. Então, para contabilizar na nota, vão ser 6 testes e 6 desafios, tá? Os desafios, eles têm peso de 70% e os testes peso de 30%. Então, a nota final, ela vai ser 0,7 vezes a média de todos os desafios, mais 0,3 vezes a média de todos os testes, tá? E vai ser utilizado para a nota final só de limite para frente. Vinícius, eu fiz o primeiro teste, fui bem, primeiro teste da fase 0, tá? Fase 1, quer dizer. Fiz o primeiro teste, fui bem, fiz o primeiro desafio, fui bem, mas aí eu vacilei num determinado teste, num determinado desafio, fiquei com 8,8 de média final. Você não dá uma arredondadinha para o SS? Eu vou contabilizar todo o seu desempenho, mesmo apesar desse teste e desse desafio inicial não valerem nota, não valerem pontuação efetiva, eles vão ser usados, sim, claro, para avaliar como vocês foram, como vocês se comportaram ao longo do semestre, tá? Oi? Pois não, pode falar, diga lá. Era só para completar do semestre. Isso, beleza, bora. Enfim, para vocês terem aprovação, a nota de vocês tem que ser superior a 5, tá? Pode parecer pouco, mas vai dar um trabalhinho. Como eu disse anteriormente, a frequência ela vai ser registrada através da entrega das atividades avaliativas, ok? E aqui a gente tem um calendário proposto, tá? Um cronograma esperado. Eu botei esperado, porque eventualmente a gente precisa mudar. Às vezes vocês pedem, professor, está muito em cima, vai ter prova de outra coisa. Será que não tem como você mudar a data de tal teste, tal prova e tal? Tem, não tem problema, tá? Ninguém vai morrer por causa disso. Então, assim, se eventualmente for conveniente para vocês, ou às vezes precisar, às vezes tem algum feriado que eu peguei errado, enfim, e a gente precisa mudar alguma data aqui, a gente muda, tá? Então, tem aqui as datas esperadas, tá? Finalmente, a bibliografia, vou falar um pouco sobre ela. Eu ainda tenho que falar alguma coisa sobre avaliação, mas já eu falo aqui que eu esqueci de falar, mas que é importantíssimo, inclusive. Vou falar agora, mas aproveitar que eu já estou no final, deixa eu falar logo aqui da bibliografia. Esse é o livro que eu mais gosto. É um livro que tem a biblioteca. Vocês vão encontrar ele na internet aí. Esse é um outro livro que é muito bom também, que é o livro do Thomas. Tem o livro do Mauro Patrão, que é um professor da UNB mesmo. Ele é gratuito. Eu acredito que esse link aqui esteja desatualizado, talvez eu precise atualizar.
mas esse livro aqui também tem na biblioteca, ele é gratuito, tá? Ele é um livro bem diferente da abordagem que eu vou fazer, tá? Apesar do Mauro começar o curso dele dizendo que esses livros aqui, né, como do Thomas e Rogalski, eles não contemplam muito a realidade brasileira, eu também acho que o dele não contempla muito. Então, estão todos no mesmo padrão, mas o livro do Mauro é um pouco diferente demais do padrão que normalmente a gente usa, tá? Eu acho que esses aqui são mais padronizados para o nosso tipo de ensino brasileiro do que o dele, apesar dele dizer que não. Tem alguns livros complementares, Leitold, Sokovsky, Guidorizi, tem Stewart, tem Mooney. Livro de cálculo é o que não falta, e livros de cálculo normalmente são muito parecidos, tá? Então, se por acaso você já tem você tem algum amigo que estudou, algum parente que estudou com livro antigo e tem já o livro em casa, pode ficar à vontade. Não tem muito tempo, eu tive uma discussão, não discussão briga, uma conversa interessante com um aluno que ele achava que os livros eram irrelevantes. Pelo contrário. É o contrário. As minhas aulas são irrelevantes. O local onde vocês vão ver o conteúdo exposto de forma clara, objetiva e da forma correta no sentido, não apenas no sentido de matemática, assim, mas de apresentação e tudo mais, são sempre os livros, tá? As aulas são complementares, é o contrário. A gente, apesar de que muita gente aprende melhor assistindo aula e depois complementando com o livro, o ideal é que fosse o oposto, tá? O livro tem sempre uma apresentação mais, como é que eu posso dizer? Correta mesmo. Não no sentido correto do ponto de vista matemático, mas de lá onde estão todas as informações. Eu não consigo dar todas as informações nas minhas aulas, mesmo que eu quisesse. Se a gente fosse dar todas as informações que normalmente os livros têm, seria impossível fazer o curso de cálculo em 90 horas, ele seria muito mais longo, tá? Então é nesse sentido. Então, não deixem de usar os livros como ferramenta de aprendizado também, tá? A leitura dos livros, de outros materiais didáticos é fundamental. Então, usem tanto as minhas aulas, como também os livros, para aprenderem e estudarem o cálculo. Não usem apenas as minhas aulas, tá? Ou aulas de outras pessoas, tá? Às vezes você pode não gostar muito da abordagem que eu faço e prefiro assistir a aula de outro professor. Não tem problema, não vou me sentir ofendido, tá? Se por acaso você estiver nessa situação, não deixe de estudar pelos livros também, tá? As minhas aulas são um guia, os livros são um guia também, e aí é importante que vocês usem eles. Essa bibliografia dá para a gente acrescentar alguns outros livros aqui, mas enfim. Eu vou usar essencialmente como base esse cara aqui, ó. Então, as minhas aulas são preparadas essencialmente em cima desses livros aqui. O meu roteiro seguinte, o roteiro que eu sigo, tá? Certamente eu vou falar muito coisas que não estão aqui, mas é que eu quero dizer que certamente eu vou seguir a linha do Rogalski aqui. Tanto nas listas de exercício, eu peguei muitos exercícios do Rogalski para montar as listas de exercício que vocês vão praticar, tá? E é um livro realmente sensacional. É disparado dos livros de cálculo que estão aí no mercado brasileiro, é o meu favorito. Tá? A última coisa que eu vi que tem uma mãozinha levantada aqui. Diga lá, Pedro, pode falar. Opa, tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Queria perguntar se você recomenda que a gente foque só em um livro especificamente nesses que você apresentou aí. Não. Ou não? Você pode usar o livro que você tiver à disposição. Isso não é problema. Como disse, os livros de cálculo, esses livros de cálculo são todos muito parecidos. Do Thomas, do Rogalski, do Stewart, deixa eu ver quem mais. Do Moonen, do Guidori, todos eles são muito parecidos. O que mudam são pequenos detalhes na apresentação, talvez um é mais didático do que o outro. Mas, assim, conteúdo são todos iguais, praticamente todos iguais. E aí eu gosto muito do Rogalski, eu acho ele muito didático e acho que ele tem bons exercícios, diferentemente dos outros livros, tá? Então, por isso eu acabo seguindo ele.
Mas, assim, use o livro que você tem à disposição. Tudo bem. O melhor livro é o que você tem à disposição, tá? Obrigado. E última coisa que eu queria falar, antes, assim, eu acredito que vocês possam estar com algumas dúvidas aí, mas a última coisa extremamente importante que eu preciso falar é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Quando vocês forem fazer o teste e desafio, tá? Os testes e desafios são questões de verdadeiro e falso e múltipla escolha. No entanto, vocês todos vão precisar anexar junto das respostas de vocês, tá? Dos itens que vocês marcaram, o desenvolvimento que vocês vão fazer na mão, tá? Então, vai ter uma opção, eu não consigo mostrar aqui, se eu mostrar aqui, eu vou acabar mostrando as questões aqui que já estão, algumas que já estão prontas. Mas quando vocês entrarem aqui no formulário, né, quando ele vai estar aberto na segunda-feira, de 8 até as... Aqui está 22 horas, pelo seguinte, para explicar também. Deixa eu explicar essa parte primeiro. Na hora que vocês entrarem aqui, vai ter o ícone aqui para vocês poderem clicar. Cada um de vocês vai fazer um teste diferente, tá? Não é a mesma prova para todo mundo. A gente tem um banco de questão, então as questões são aleatórias, então não se preocupem. Você e o seu melhor amigo provavelmente não vão fazer a mesma prova, tá? E além dos itens verdadeiro e falso, certo? Ou múltipla escolha que vocês vão ter na prova de vocês, que vocês vão ter que marcar e que vão dar a pontuação de você. Vocês também têm que anexar uma foto da solução de vocês. Podem usar o Can Scanner, pode simplesmente usar a foto do celular mesmo. Eu só peço que tentem mandar com o máximo de qualidade possível, assim, para que seja fácil da gente ler, tá? E aí, outra coisa importantíssima é que sempre que vocês mandarem a foto da solução de vocês, colocarem o seu documento de identificação com a sua foto, um documento de identificação com o seu nome, para que eu saiba que é você mesmo, tá? Como a gente não tem como fazer esse controle, normalmente em sala de aula, eu ia pedir a carteirinha, né? Ou identidade. Mas, aqui nesse mundo virtual, eu vou pedir para vocês, né, tirarem uma foto da solução. Isso é importante, isso é mais importante para vocês do que para mim, tá? Da solução, com uma fotinha junto, né? Bota assim no cantinho da sua solução, uma foto junto, né? O seu documento de identificação. Por que isso é importante? Primeiro, para conferir que é você, e por que é importante que você mande a solução? Vamos supor que você começou a sua questão fazendo tudo certo, e aí no meio da questão você errou um sinal. E aí você não conseguiu chegar na resposta que está lá no múltipla escolha, tá? E aí você vai marcar qualquer coisa, porque afinal de contas você tentou, não viu que não achou onde aquele menuzinho que você errou, acabou errando a resposta. E aí, assim, se você me manda a resposta, né, escrito, eu vou saber se você estava no caminho certo e eventualmente onde você errou. E aí eu posso pontuar o seu desenvolvimento até então. Se você não colocar se você não mandar a solução, como eu disse, é obrigatório, tá? Não é opcional. Eu estou dizendo, se você não mandasse isso, for só certo e errado, ou só múltipla escolha, você simplesmente ia levar 0. Agora você pode levar 1,5 ponto. Então isso é muito importante, pode fazer diferença na sua aprovação ou reprovação, tá? Então, considerem fazer isso com o máximo de qualidade possível. E a gente vai estar aqui, como disse, para orientar vocês. Normalmente nos dias de prova é onde o dia que o meu WhatsApp funciona mais enlouquecidamente, tá? Assim, professor, a questão tal tá com problema, não tá achando o gabarito, vê se está certo, confere aí e tal. Então, estou à disposição de vocês os dias de prova para vocês tirarem dúvida, eu e o Rony, tá? Eu falo aqui, estou falando por mim, mas o Rony também, vocês podem entrar em contato com ele, porque essa sala é em conjunto, então a gente tem
A gente trabalha junto aqui. Agora, a última coisa importante aqui que eu queria falar é o seguinte. Observe aqui, ó, que o teste 1 ele está aberto das 8 até as 22 horas, mas aqui, ó, está dizendo assim, o questionário será fechado em segunda, 26 de julho, 23h30. Como vocês têm 1h30 para fazer a prova, se eu fechar ele às 22 horas exatamente, você não consegue, se você tentar abrir ele às 22 horas, você não consegue fazer a prova, tá? Então, vocês podem abrir a prova até às 22 horas, e se vocês, no limite, até às 22 horas abrirem a prova, vocês têm até 23h30 para fazer. Tá bom? Então, é por isso que esse horário aqui ele vai além. Mas esse horário aqui ele vai além, porque se você tem que abrir até aqui, às 22 horas, para você ter a duração máxima do teste, que é de 1h30 minutos. Entendeu? Isso vale tanto para o teste quanto para a prova, tá? Para o desafio. Beleza? Eu acho que é isso. Eu falei pra caramba, né? Mas eu espero que eu tenha tirado o máximo de dúvida possível. Rafael, por favor, sua mão está levantada. Você está me ouvindo, professor? Então, sim, pode falar. Eu queria saber, em relação ao documento de identificação, se é tipo só o nome ou carteira de motorista, identidade. Identidade, né? Tira uma foto. Como vocês não têm carteirinha ainda, não tem como eu pedir a carteirinha para vocês botarem na foto. Bota a identidade mesmo, uma foto da identidade, de tal forma que eu consiga ver o seu nome. Eu preciso do seu nome. Mais do que a sua foto, né? Eu preciso do seu nome. Para saber que você é aquela pessoa mesmo, tá? Beleza? Professor, desculpa. Pode falar, João Pedro. Essa de mandar, tipo, toda vez que eu mandar uma atividade para o senhor com a justificativa dos cálculos, é bom eu enviar meu documento? Também é? Não. Por exemplo, você vai estar aqui com o seu papel, né? Sua folha de papel. Você vai estar aqui com a folha de papel, né? Esse negócio não está mostrando meu tablet aqui, né? Como minha capa é branca, aí ele tá vendo aqui, né? Então, por exemplo, bota aqui no cantinho a sua identidade. Então, quando você tirar a foto, você vai ter a folha e aí no cantinho você bota a identidade. Eu vou mandar depois para vocês um exemplo, tá? Mas seria assim, você bota a sua solução e aí no cantinho da foto, em cima da folha, você bota a identidade para eu ver o seu nome. Só para o nome conferir. Para a gente evitar, pelo menos para a gente fingir que a gente está evitando fraude, tá? Beleza? O pessoal tem uma lista aqui de gente com a mão levantada. Então eu vou seguir, ó. Guilherme, você primeiro. Guilherme Costa. Tá me escutando? Alô? Então sim, pode falar. Eu queria saber desse negócio de tentativas permitidas. Você tá falando ali todas as provas são com uma tentativa só? É uma tentativa só, porque o que acontece? Se não for só uma tentativa, funciona assim. Se você, por exemplo, tem uma possibilidade do aprender dizer assim, maior nota possível. Então, vamos supor, você poderia ficar repetindo a tentativa até você tirar 10. Uhum. Aqui não é o caso. Vai ter uma tentativa com 2 questões para você tem que fazer aquelas 2. É isso. E se, por exemplo, a internet aqui cair no meio da prova, tem como eu refazer? Não tem problema, você consegue voltar. Ah, beleza. Obrigado. Eduardo, pode falar. Consegue me escutar? Tô ouvindo, pode falar. Por exemplo, essa aula que está sendo gravada, né? Como é que eu vou poder acessar ela depois? Oi? Onde é que eu poderia acessar ela depois? Eu vou deixar no aprender, eu falei. Ok, obrigado. Eu vou colocar a gravação lá. Paulo Renato. Diga lá, meu amigo. Oi, tá me escutando? Agora eu tô. Essa de colocar a identificação na atividade, eu vou fazer muita coisa com o computador. Eu posso só colocar num canto assim da imagem o nome e a matrícula, talvez? Como assim? Não entendi. Quando eu for tirar print para mandar na resolução, eu posso só escrever em algum canto da imagem o meu nome e a matrícula, talvez? Entendi. Tenta tirar uma foto da sua identidade e você faz uma colagem. Ok. Você entendeu? Aí, para eu ter o registro lá. É importante. Entendi. Tá bom?
Mas esse aí é uma boa, mas dá para resolver esse aí também. Esse você fica com a fotinha lá, você já deixa ela pronta lá. Toda vez que você for fazer a prova, você faz a colagem lá que você precisar. Beleza? Ok, obrigado. Matheus Emanuel, diga lá. Oi. Oi. Supondo que eu tenha algum problema no dia de um teste ou de um desafio, tem como eu, com justificativa, fazer algum outro dia? Tem sim. A gente tá bem flexível com relação a isso, tá? Se Certo, eventualmente obrigado. alguém tiver algum problema de conexão, por exemplo, teve, não sei se vocês lembram ano passado que teve aquele apagão no Amapá, foi no Amapá, né? Que os caras ficaram lá uma semana, 10 dias sem luz, né? A gente tinha aluno que estava lá. Sim. E aí o cara, por exemplo, não tinha como fazer prova. Então ele fez depois. Então, assim, é tudo possível, tá? Que a gente não tá. A gente está sempre tentando seguir uma coisa bem estrita, mas não significa que exceções não vão acontecer, tá? A gente pode abrir eventualmente se precise. A gente está aberto aqui a ajudar vocês também, tá? Certo, Não tá aqui obrigado. só para cobrar, não. João, fala lá. Opa, nessa de reposição de aula, eu vi num plano de uma das matérias que se eu não perdesse nenhuma, eu poderia repor uma com a menor nota. Isso vale para todas as matérias ou para questões específicas só? Talvez o professor lá da outra disciplina trabalhe assim. A gente aqui não vai fazer isso, não. Aqui são vão ser as nossas 14 avaliações. Então a gente vai deixar repor, por exemplo, caso você perca alguma por algum motivo, tá? Por exemplo, teve gente que pegou Covid e estava passando mal, não tinha como fazer a prova. Então a gente abriu, deixou fazer depois. Então, nesse sentido, tá? Mas a prova de reposição não vai ser, por exemplo, eu tirei 0 nessa, posso fazer ela depois? Não, não. Vai ter prova de recuperação? Não, não vai ter. A gente. Eu vou até colocar uma coisa importante. Não faz muito sentido você ter uma prova de recuperação quando você tem 14 avaliações. Então, assim, se você reprovou, você não reprovou. Você teve 14 chances para poder tirar a nota, entendeu? É isso. Então, Entendi, assim, muito obrigado. a gente não tem nesse sentido, a gente não vai ter. Mas isso é, como disse, isso depende de cada professor. Cada professor avalia de um jeito diferente, né? No nosso caso, vai ser assim, tá? Danilo. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, eu tô com a dúvida em relação à quantidade, ao acompanhamento dos exercícios. Você vai ter algum material específico, link ou coisa do tipo para a gente realizar exercícios? Tipo, pós-aula, revise Tem uma isso aqui lista. e tudo mais, fora o livro. Então, os exercícios que a gente vai, para vocês praticarem, eles estão no Aprender. Eles vão estar dentro de cada um daqueles blocos lá, das fases que eu mostrei aqui para vocês. Então, vou mostrar de novo aqui, ó. Talvez você tenha chegado depois, né? Mas aqui, ó. Quando você entrar aqui no curso de cálculo 1, por exemplo, aqui, ó, você vai ter um link aqui com a lista de exercício. Então, por exemplo, os exercícios para vocês praticarem da fase 1 são esses aqui, ó. Tá? E aí, aqui, em cima desses exercícios que a gente vai trabalhar nas aulas de exercício e etc, tá? Então, se vocês quiserem já... Eu vou mandar todos eles para vocês no WhatsApp, porque, afinal de contas, vocês ainda não estão... Nem todo mundo está com acesso ao aprender. Então, eu já vou mandar a lista, vou mandar um plano de ensino, mas, assim, era importante eu ter conversado com vocês, mostrar um pouco também para quando vocês conseguirem acessar aqui, ficar um pouco mais claro, né? Mas, lista são essas aqui, tá bom? Tranquilo, professor, obrigado. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? É isso. Não tem muito segredo, não. Agora é sentar a bunda na cadeira e estudar, tá? É o que eu tenho para sugerir para vocês. E aí amanhã a gente vai ter... Professor, eu posso pedir para você mandar depois o link do YouTube lá do canal que você faz parte, pra gente no WhatsApp? Vou mandar tudo no Zap já, tá? Tá bom, obrigado. Aqui nossa conversa eu vou mandar tudo lá. Porque quem ainda não está no Aprender não vai conseguir acessar.
Então, amanhã a gente vai ter a nossa primeira aula ao vivo. Eu vou mandar o link da aula amanhã no Zap. Porque uma coisa importante, eu não deixo as aulas públicas. E por que a gente não deixa as aulas públicas? A gente deixava as aulas públicas antes, mas aparecia gente fazendo graça. E aí ficava avacalhando a aula e a gente passou a deixar essa aula restrita. A aula fica ela não é privada, ela é não listada. E aí, assim, só acessa quem tem o link. Então, só quem vai conseguir assistir a aula são vocês. Então, se por acaso alguém avacalhar, a gente sabe que vai ser algum de vocês. Então, cuidado que a gente está de olho. Aí eu vou mandar o link para vocês amanhã. A gente vai ter a nossa primeira aula. A segunda aula, eu vou deixar o link para vocês já assistirem. Na verdade, vou mandar o link aqui da playlist. Depois vocês já podem assistir a aula 2. Na quinta-feira, a gente vai ter a primeira aula de exercício. E a gente vai fazer alguns exercícios da lista, tirar dúvidas que vocês encontraram na aula, etc. Tá bom? Eu acho que é isso. Leonardo, pode falar, cara. Alô, estão me ouvindo? Pode falar, tô ouvindo. Alô. Tá ouvindo mesmo? Tô sim, pode falar. Eu tô no aprender, mas eu não tô vendo o curso de cálculo. Não tá aparecendo para mim. Parece que eu não Mas fui. você... Não, mas eu não incluí vocês, não. Eu mandei para vocês acharem por e-mail. Ah, tá. Eu mandei por e-mail o link e a chave da sala. Eu não Entendi. adicionei manualmente, não. Tá? Dá uma conferência no seu e-mail aí. Qualquer coisa eu te mando depois. João Pedro, fala. Professor, essas aulas são listadas, são todas as playlists ou alguma aula ao vivo no YouTube? Tipo, eu preciso do link para assistir qualquer aula de cálculo. É porque assim, só para te explicar. Quando a gente estava fazendo as aulas ao vivo, a princípio a gente estava deixando elas públicas no momento que elas estavam acontecendo ao vivo. E aí aparecia uma galera nada a ver, só para avacalhar mesmo. Porque, enfim, o próprio YouTube manda mostra o link das aulas para as pessoas quaisquer. E aí, como entrava essa galera para avacalhar, o que a gente fez? Quando a aula ao vivo está acontecendo, a gente deixa ela não listada. Então, só vocês com o link vão ter acesso. Por isso que o link já está no Aprender, e eu vou mandar o link para vocês no Zap, para quem não tiver ainda no Aprender, tá? Depois que a aula acontece, podem avacalhar à vontade, dane-se, a gente não se importa, tá? E aí, depois que a aula acontecer, eu deixo ela pública. Porque aí vocês podem, só acessando a playlist, vocês conseguem ver, entendeu? Não precisa do link. Sacou? Sim. Muito obrigado. Entendeu? Então, beleza. Mais alguém, pessoal? Tá tudo tranquilo? Então, por hoje, eu vou encerrar aqui. Vou subir a gravação aqui para já colocar no Aprender, vou mandar no Zap também, e vou mandar lista, plano de ensino, que aí vocês já vão dando uma olhadinha nessa última hora que, teoricamente, seria da nossa aula, para ficar direitinho. Eu vi que eu preciso fazer algumas alterações no plano de ensino, eu vou fazendo ele rapidinho antes de mandar para vocês aqui, tá? E é isso. Então, bom dia, prazer. Esse vai ser, se Deus quiser, o último semestre que a gente vai fazer remoto. Já estou doido para voltar a pegar no GIS, que é bem melhor te dar aula no GIS do que por aqui. Gabriel, diga lá, cara. Professor? Pode falar, tô ouvindo. Consegue escutar? Tá. Só uma coisa. Com relação o e-mail institucional, né? Que eu preciso dele para entrar certinho. Eu já sei que eles atrasaram e entendi certinho isso, mas a gente tem até mais ou menos quinta-feira para fazer assistir a aula 1 e a aula 2 e fazer aqueles exercícios que não precisam entregar, né? Você acha que até quinta eles vão ter disponibilizado? Cara, o mais importante é que vocês tenham acesso a aprender até segunda, né? Porque, assim, por enquanto, dá para vocês levarem... Por enquanto, as aulas vão estar públicas, a gente vai ter o Zap como suporte, né? A gente vai ter o Teams aqui, vocês conseguem participar. O mais importante do e-mail institucional para vocês vai ser para poder fazer a primeira avaliação, que é na segunda-feira. Então, assim, se por acaso
essa questão ainda não estiver resolvida do institucional, a gente adia, tá? A gente adia o primeiro teste. Tá bom, obrigado, professor. Tá bom? Mas assim, eu espero que até lá esteja resolvido, né? Pô, assim, pelo que eu entendi, tá? Pelo que eu entendi, muitos de vocês ainda não têm no institucional, porque o registro foi agora em cima da hora, né? Entraram segunda, terceira chamada, não sei se foi isso. Pelo que eu entendi, foi, tá? Então, estou só falando o que eu entendi. Mas a UNB tem processado muito rápido essas demandas. Isso é uma coisa interessante. Os processos, em geral, estão acontecendo muito mais rápido do que eles aconteciam quando o mundo estava presencial. Eu digo esses processos de registro, etc. Então, eu acredito que até quarta-feira vai estar tudo resolvido, tá? Espero que sim. Beleza? É isso? Mais alguma coisa? Podemos Beleza. encerrar? Se tiverem, estou aqui à disposição. Se não, a gente encerra por aqui. Eu subo a gravação para vocês dessa nossa conversa inicial aí. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então, bom dia de novo. Muito prazer. Sejam bem-vindos ao NB. É um prazer ter sido o primeiro professor a conversar com vocês aí. Espero que a estadia de vocês seja proveitosa durante esse período de 5, 6, 7, 10, 20 anos que vocês vão ficar por aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Abração e até amanhã. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Valeu, professor. Obrigado. Prazer. Tchau, professor. Prazer. Falou, professor.